Marcos. Livro de Marcos. Marcos é Novo Testamento, tá bom? A gente quase não fala nada no livro de Marcos, né? Ou se prega em Lucas, né? Ou Mateus. Marcos e João, é bem raro a gente ministrar alguma coisa, né? E eu tenho muito mais facilidade com o Antigo Testamento. Eu sou mais apaixonado pelo Antigo Testamento. Então, eu gosto mais de ler o Antigo Testamento, meditar no Antigo Testamento. Mas hoje eu quero ministrar com você no livro de Marcos. Queria dar aqui uma palavra, não muito demorada, mas queria dar uma palavra para você de ânimo e que você conseguisse enxergar algumas coisas tão boas de Deus na sua vida. Em Marcos capítulo 4, lá no versículo 30, aqui o capítulo 4 é uma série de parábolas que Jesus vem falando aqui, e parábolas eram ilustrações que Jesus fazia, pegando, não é, em muitas delas, coisas mesmo da época, inclusive até algumas parábolas a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de entender, porque foge um pouco o tempo que nós vivemos, não é? Talvez se Jesus hoje fosse contar as parábolas no nosso tempo, né? Aí Jesus usaria as coisas de hoje, né? Se de repente Jesus fosse falar sobre demônio, falaria do Pokémon, né? Você que fica correndo atrás do Pokémon, né? Que isso aí é um demônio, não é? Então talvez Jesus usaria isso. Eu não sei como que crente ainda consegue se envolver com isso, né? Então talvez seria essa parábola que Jesus usaria. Olha, e o demônio vem como Pokémon. E aí as pessoas começam a correr atrás do Pokémon. E começam a ir para todos os lugares. E o Pokémon vai dirigindo a vida delas, né? Vai dirigindo e você vê marmanjão, sabe? Eu espero que aqui na igreja você não venha ter Pokémon, porque está repreendido o Pokémon aqui da igreja, em nome do Senhor Jesus. Mas parábolas são o que Jesus pegava da época e trazia como uma ilustração para ensinar um princípio, para ensinar uma lição, para ensinar um princípio do reino. Muitas vezes para a multidão que estava ali e algumas vezes diretamente aos seus discípulos. E essa parábola aqui tem tudo a ver com o ensinamento aos discípulos de Jesus. Está aqui em Marcos capítulo 4, versículo 30, que diz assim: de novo ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se o maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se à sombra dela. Eu gostaria que você visse o que é uma semente de mostarda e o que é uma árvore. Ela, pelo tamanho dela, acaba sendo chamado uma árvore, né? Pelo tamanho que ela tem, é tão interessante a comparação de você olhar o tamanho que é uma semente de mostarda e o quanto que aquela semente é tão pequena, ela se torna em uma árvore tão grande e robusta. E o que Jesus está ensinando ao seu discípulo, e talvez a palavra que seria exatamente, sabe, insignificação, ou quando a gente acha que não temos um significado nenhum. E quando Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, e estava ali então preparando os seus discípulos, e dava a impressão que eram poucas pessoas, dava a impressão que diante das dificuldades, das adversidades, que aquilo ali não prosperaria,
não ia para frente. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos e está mostrando aqui que algo tão pequenininho, algo que estava começando bem pequeno e que muitas pessoas não davam crédito ou não davam importância nenhuma, de que isso se tornaria algo tão grande, tão relevante, a ponto de ser uma árvore tão robusta, onde o texto vai dizer de que os passarinhos vinham sobre ela e a sua sombra, se referindo a Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas trazendo aqui, olha o tamanho de uma semente de mostarda. Dê uma olhadinha aí. Esta é uma semente de mostarda. Ao tamanho, não é a menor semente do mundo, mas é uma semente bem pequena. Agora mostra a árvore aí, o tamanho desta semente, o que é que ela se torna. E eu estava um dia de manhã e me veio na memória, eu fui procurar esse texto e como eu disse aqui um dia, eu pensando um pouquinho a respeito disso, sabe, eu fico assim feliz hoje, quando eu olho para a vida da igreja, eu olho para algumas pessoas hoje, e talvez você mesmo se compare a isso, e nós temos talvez dois tipos de pessoas aqui, e talvez você seja uma sementinha de mostarda. O primeiro tipo de pessoa que nós temos aqui é aquela que, olha que legal, olha o tamanho. Você viu o tamanho? É exatamente essa expressão. Ô, louco, não é? Olha o tamanho, dá uma olhada no tamanho da semente. Olha o tamanho da semente, o tamanho da semente, né? Agora, olha o que ela produz. Então, é esta comparação, vai deixando aí, tá? É esta comparação que Jesus estava fazendo, de uma semente, ela tão pequena, ela se torna em uma árvore tão grande. Mas o que a gente pode tirar de lição para a gente, como eu estava dizendo aqui? Talvez você hoje, tem pessoas hoje que a gente olha e às vezes até tem orgulho de falar a respeito dela, mas algum tempo atrás, ela talvez se considerava uma semente de mostarda. Ela não via um significado nenhum na vida dela. Ela não sabia, por exemplo, o potencial que ela tinha. Ela não sabia que poderia, por exemplo, ser um líder de célula como ela é hoje. Ela não sabia, por exemplo, que ela poderia discipular alguém, que ela poderia ser quem ela está hoje. Então, você olha para você hoje e fala, poxa vida, né? Algum tempo atrás eu parece uma sementinha pequenininha, não via muito significado no meu ministério, eu não via muito significado em mim mesmo, e olha o que eu estou fazendo hoje, né? Hoje, através da minha vida, vamos supor assim, tem pessoas que descansam, hoje, através da minha vida, tem pessoas que se alimentam. E talvez você hoje seja uma sementinha de mostarda. Talvez você não consiga se enxergar assim no futuro. Olha que interessante, eu achei isso legal. Olha o tamanho da árvore, não é? E aí você pode chegar embaixo daquela árvore. Olha a sombra, que delícia, né? Tem até uns banquinhos ali. Eu achei legal. De uma semente tão pequenininha, produz algo tão grande, né? Onde a gente... tá certo, né? De uma semente tão pequenininha, produz uma árvore tão grande, aonde, quando você está cansado, por exemplo, você está... o sol te queimou muito, você pode chegar ali embaixo e pode descansar. E basicamente é isso que eu entendo, que a gente pode tirar como lição para a vida da gente. Dá a impressão que a gente é tão pequenininho, tão insignificante, às vezes, eu me considero e me acho. Mas o texto diz alguma coisa aqui que eu acho interessante.
nós podemos ver aqui o antes e o depois. Mas entre o antes e o depois, existe um segredo no meio termo. Qual é o segredo? O segredo que esta semente de mostarda, se você pegar e colocar ela no bolso, ou se você pegar e colocar ela dentro da tua casa, ela jamais vai se tornar uma árvore como essa que nós estamos vendo aqui. Qual é o segredo para essa semente tão pequenininha se tornar uma árvore tão grande como essa? Eu pelo menos encontro dois segredos aqui. O primeiro, que essa semente, ela precisa ser introduzida na terra. Se você tiver essa semente, mas você não plantar ela na terra, ela não vai germinar, crescer e se tornar uma árvore como essa. Então, ela precisa ser introduzida na terra, ela precisa ser plantada em um lugar onde ela vai brotar. Esse é o primeiro segredo. Nós, para nos tornarmos o que o Espírito Santo de Deus quer que nos tornemos, nós precisamos ser introduzidos ou mergulhados no poder do Espírito Santo ou na unção do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer: não vos embriaguei com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Que promessa é essa? Até que venha do céu o Espírito Santo. E aí em Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque Jesus estava dizendo aos seus discípulos que para eles serem o que Jesus sonhava para eles serem uma árvore para as pessoas descansarem, para eles serem uma árvore para as pessoas serem alimentadas, elas então precisavam ser introduzidas em algo, elas precisavam ser introduzidas no poder do Espírito Santo. Então, para você hoje, que às vezes se acha insignificante, não é a sua força, não é a sua habilidade, não é simplesmente só o seu conhecimento, mas é o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É o quanto você busca a presença dEle, seja com jejum, seja com oração. Então não é só uma capacidade humana, mas para eu hoje dizer: poxa vida, eu sou tão pequenininho, eu sou tão insignificante, mas quando eu sou mergulhado, quando eu sou inserido, quando eu sou colocado, e quando eu desejo me embriagar, me envolver e me batizar, vou usar essa palavra, de emergir no poder do Espírito Santo, então vem sobre mim a unção, uma capacidade que não é minha, mas é sobrenatural. Mas aí existe um segredo. Eu acho que é nesse segredo que mais nos pega. Essa semente, para que ela cresça, ela precisa passar por um processo de morte. Ela precisa morrer. Ela precisa ser introduzida na terra, e ali, alguns biólogos defendem que não é morte. Eu não sei o que acontece, mas eu sei que acontece alguma coisa ali que descaracteriza ela como uma semente. Ela passa por um processo ali, não sei se eu posso chamar assim, mas um processo de metamorfose, se é que eu posso usar esta palavra, mas ela perde algo dela, ela mata algo dela, para que ela possa então produzir o que nós estamos vendo ali. Então é nesse ponto que nos pega. Eu não sei até que ponto nós estamos preparados para morrermos. Eu não sei até que ponto nós estamos preparados para sermos
introduzido nessa terra do Espírito Santo, mas para produzirmos o que o Espírito Santo quer que a gente produza, precisa ter morte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Aí são as minhas vontades, aí são os meus desejos, aí são os meus projetos, aí são os meus sonhos. A impressão é que nós queremos, mas nós não queremos perder. Eu quero entrar no reino, eu quero ser usado no reino, mas eu não quero perder algumas coisas. Eu quero entrar no reino, eu quero mergulhar no reino, eu quero ser usado no reino, mas eu não quero abandonar algumas coisas. Então não dá para crescer se não tiver morte, não dá para crescer se não tiver renúncia. Eu conversava com uma pessoa hoje pela manhã, e na questão ministerial, e dizia a ela, fui até brava com ela, eu digo, o ministério não representa nada para você. Ela até ficou chateada comigo, falei, se representasse algo para você, você abriria mão de outras coisas que pode ser aberto. Mas ninguém quer abrir mão, porque aí fala do louvor, é porque é 3 horas da tarde que tem que ensaiar, ou 2 horas, aí fala de outra coisa, é porque é de manhã. Na verdade, nós estamos colocando culpa em alguma coisa, porque de fato, para entrar no reino de Deus, nós não queremos morrer, nós queremos a facilidade, nós queremos enquadrar o reino de Deus no nosso padrão, mas nós não nos enquadramos ao padrão do reino de Deus. E aí nós continuamos sendo uma semente de mostarda. Mas agora, quando a gente se dá essa oportunidade de ser trabalhado, se dá esta oportunidade de morrer em algumas áreas, e hoje eu estava pensando nisso, olhando, falei, tanta gente hoje que a gente nunca imaginava que estaria hoje na liderança, cuidando de pessoas, liderando célula. Estão. Por quê? Porque foi pego uma semente de mostarda. Você se achava insignificante. Talvez você nunca imaginou fazer o que você estava fazendo, o que você está fazendo hoje. Talvez você nunca imaginou ter a capacidade de cuidar de alguém como você cuida hoje. Mas você foi introduzido. Você se deu esta liberdade. Você se permitiu ao Espírito Santo de Deus, e aí você teve que matar algumas coisas na sua vida, e hoje há uma correria, não é? A gente discipula, tem gente que tem 4, 5 discípulos, são 5 horas por semana, e trabalha, mas tem essa preocupação de cuidar, de orar. Mas tem gente que às vezes não quer. Mas por quê? Porque eu não quero abrir mão de algumas coisas. Eu não quero assumir algumas responsabilidades. Não é obrigado. Mas jamais vai conseguir ser uma árvore como esta. É tão gostoso hoje, quando você, por exemplo, é sombra para alguém. Não é? O que é ser sombra para alguém? É quando alguém pode contar com você, liga para você orar por ela, ou vai até você para receber uma palavra. Você para aconselhar ela. Isso é gostoso. Eu sou pastor, eu digo que eu não sou pastor, eu digo que eu estou pastor no Jardim Rosimeire. Mas eu não só pastoreio o Jardim Rosimeire, não é? Hoje eu atendi uma pessoa que eu nunca vi pela primeira vez. Alguém indicou e falou, olha, liga para esse pastor, ele vai poder te ajudar, ele vai poder receber você.
e a pessoa esteve em casa. Agora à tarde uma outra pessoa ligou e falou: pastor, tem uma pessoa que está numa situação assim, 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 e eu não pensei em outra pessoa, eu pensei no senhor, eu acho que o senhor é a pessoa certa, o senhor pode receber essa pessoa, por favor, para ouvir, conversar com ela. Eu acho isso gostoso. É a expansão do reino, é as pessoas podendo descansar à sua sombra, ao dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu para você ouvir alguém, para você orar com alguém, para você dar orientação para alguém. Mas para isso acontecer, tem que ter morte, tem que morrer. Tem que morrer para produzir algo melhor. Tem que morrer para que a gente possa ser uma árvore tão maravilhosa como essa. Olha o tamanho da semente. Quando eles acordarem lá, eles vão colocar. Eles, bom dia, amém? Vem, bom dia, faz assim. Isso, olha o tamanho da semente, né? Ó, a semente. Olha o que ela se torna. Aí, ó. Eu fiquei espantado quando eu vi isso, porque, na verdade, é considerado uma árvore, mas não é uma árvore, né? Quando tem fruto, sei lá que é fruto como chama, não é uma árvore assim no sentido de árvore, né? Hã? Não, isso aí não. Seu pai comeu outra coisa que é venenoso. Mostarda, não. E outra coisa, também não existe só existe N's mostardas. Existe N, existe a pretinha, existe... Mas o que teu pai morreu é que ele comeu coisa que era coisa para morrer mesmo, que não foi coisa boa. Comeu, nem sabe o que ele comeu, nem sabe o que foi isso aí. Pode ter certeza disso aí. Né? Pode ter certeza que... Esse é o meu discípulo amado, em quem me compraço, em quem tenho prazer. Depois vocês chegam em casa, aí vocês conversam, resolvem isso aí. Tá bom? Depois vocês... Depois você vai perguntar lá para o papai, o que papai comeu. Mas eu queria trazer essa palavra para você, sabe, de incentivo para você que já está sendo uma árvore como essa. Agora, para você que ainda não está sendo, eu quero dizer, você pode ser uma árvore como essa. Sabe, isso é possível. Você pode ser melhor do que você é hoje, você pode ter um ministério maior do que você tem hoje. Isso é possível. E você precisa entender que isso não depende só de você. Você não tem que olhar apenas a sua capacidade, você tem que olhar o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você deixar ser plantado, e aí você vai ser plantado e, sabe, cultivado, regado, tratado, aí você vai crescer, e aí você vai florescer, e aí você vai chegar hoje e vai olhar, né? Olha, poxa vida, há 6 meses, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, quem eu era? E hoje, não é? De quem que eu cuido? Né? Poxa, sou líder de célula, sou pastor, estou pastoreando um rebanho, que o líder de célula é um pastor, estou cuidando de pessoas, estou falando na célula, estou discipulando alguém, estou evangelizando alguém. Olha que coisa tremenda. É isso que queria que o Espírito Santo de Deus produzisse na tua vida, e você percebesse que você pode sair desse negócio tão pequenininho, ou dessa insignificância, para se tornar uma árvore tão bonita, como esta daí, aonde os passarinhos têm o prazer de ver, de se alimentar e de se abrigar à sua sombra. Quero profetizar isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Isto é possível.